Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, a gente está aqui essa noite, a gente quer ouvir tua voz, Pai. Que a tua voz ela fale alto ao nosso coração, que a sua voz ela traga transformação, entendimento, revelação. Que a tua voz, Pai, ela alinhe o nosso coração ao teu, que seja uma noite especial, Pai. Porque o Senhor está presente e isso para nós é suficiente, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode vir comigo. Sabe, hoje eu quero falar sobre uma geração intencional. Você pode declarar isso comigo? Diga, geração intencional. Eu tenho falado nos últimos sábados e é engraçado porque não tem um propósito específico pelo qual eu tenho gerado essas palavras, mas ao observar tudo que Deus tem me inspirado sábado após sábado, eu percebi que tem uma conexão nos últimos 3 ou 4 sábados. Sabe, Deus tem falado muito comigo sobre um novo tempo que a gente está entrando de romper sobrenatural. Quantos creem que vão viver um romper ainda esse ano? Eu lembro que há 3 semanas atrás eu falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre o manifesto da nossa geração. No sábado seguinte eu falei sobre o poder da consciência. Ou seja, não tem só a ver com a presença que você carrega dentro de você, mas tem a ver com o quanto você tem consciência dela. Não tem a ver só com as promessas que você tem, mas o quanto você tem consciência dela. No sábado seguinte, eu falei sobre você se posicionar em relação às promessas que você recebeu. Sabe, nem toda promessa que Deus te fez vai se cumprir, porque não depende mais dele, ele já liberou e no reino dos céus isso já é real. Depende de como nós vamos nos posicionar em relação à promessa que ele fez. Vocês estão comigo, amém? Então hoje, eu quero ministrar sobre algo que Deus tem falado comigo durante toda essa semana, sobre a importância de sermos intencionais naquilo que fazemos. Sabe, eu sempre tive dificuldade em entender essa questão de ser intencional, porque eu sempre associei ser intencional com manipular algumas situações. Preste atenção no que eu vou te falar. Sabe, eu estou há alguns anos no ministério e eu vi pessoas se levantando e caindo várias vezes. Eu vi pessoas fluindo e deixando de fluir. Eu vi pessoas rompendo e estagnando. E eu vi muitas pessoas também que tentavam na força do braço criar situações para poder se promover, crescer, e essas pessoas sempre são abatidas no final. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu já vi pessoas que eram desleais, mas se faziam de amigos. Eu já vi pessoas fazendo todo tipo de coisa, e quando a palavra intencional vinha no meu coração, eu pensava que ser intencional era alguém que manipulava situações. Mas Deus tem falado muito ao meu coração essa semana. Filho, você precisa falar para essa geração sobre o poder da intencionalidade. E eu estou assim, Deus, mas eu relutei a minha vida inteira em relação a isso. Sabe, para mim essa mensagem é difícil porque normalmente a gente desassocia algo espiritual com algo prático. Essa mensagem é uma mensagem muito prática. Eu preciso que você acompanhe comigo para que não perca nada daquilo que Deus quer falar. Preste atenção. Eu estava com os meninos essa semana trocando ideia, e o que eu falei com eles é o seguinte: quando a gente fala sobre questões práticas, quando a gente fala sobre ser intencional, quando a gente fala sobre a gente construir um ministério, um chamado, uma história pautada naquilo que Deus falou com a gente, parece que a gente está tentando fazer na força do nosso braço, porque a gente associa da seguinte forma: aquilo que é espiritual é subjetivo, e aquilo que é intencional é algo forçado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Não, pastor, não estou entendendo, não tem problema, a gente vai chegar lá. Eu também não entendi quando Deus começou a falar, mas tudo ficou claro no final de hoje. Sabe, eu sempre rejeitei essa ideia porque eu associava isso a manipular, mas na verdade ser intencional significa viver com propósito e de propósito. Cara, todos os sábados eu estou aqui pregando para a juventude, e para mim é muito conflitante ver durante a semana algumas pessoas que estão aqui desde os primeiros sábados do Next, há 2 anos atrás, e não romperam ainda. E eu já me cobrei muito em relação a isso. Pai, por que alguns não romperam? Será que eu não estou ministrando o que deveria? Será que eu não estou compartilhando o que está no teu coração? Será que eu não estou mostrando através das atitudes? Será que o problema sou eu? Mas sabe o que eu tenho percebido também? É porque a gente já passou da primeira fase. A primeira fase é você entender quem você é e o que Deus tem para você. A primeira fase é quando a gente entende a mensagem da graça, que diz que você não é um pecador lutando para ser santo, você é um santo que já venceu o pecado. A primeira fase é quando você entende que você não é um miserável, pobre, cego e nu, mas agora você recebeu a adoção e você é filho de Deus.
A primeira fase diz que agora nesse mundo nós somos assim como Ele é. E não fala só a respeito de um Cristo crucificado, mas fala a respeito de um Cristo glorificado. Tem pessoas que quando ouvem a mensagem falando que você é assim como Jesus é, entende, ok, então eu sou como um Cristo crucificado. Não, você é assim como Jesus é, você morreu para o pecado, mas você viveu para Ele. Recebeu a glória dele. Então preste atenção, essa é a primeira fase, você entender quem você é. E a gente já entendeu isso, a grande parte daqueles que estão caminhando com a gente aqui já entenderam isso. Quantos podem declarar, dizer comigo, eu sou filho de Deus? Sabe outra coisa que tem a ver com a primeira parte do nosso processo, da nossa jornada? Depois que a gente entende quem a gente entende o que Deus tem pra gente. Eu perdi a conta do número de sábados que eu ministrei sobre chamado e propósito aqui. Eu perdi a conta do número de sábados que eu compartilhei palavras que sempre incendiaram o meu coração, e eu vi incendiando o coração de alguns jovens aqui. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação da glória de Deus, dos filhos de Deus. Quantas vezes nós já declaramos aqui que o ministério que esteve oculto durante gerações, agora o Senhor desejou revelar a nós, e esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Agora preste atenção, a gente já sabe quem é, a gente já sabe o que Deus espera de nós, a gente já sabe o que a gente pode nele. E a minha pergunta é, por que a gente não está experimentando isso plenamente? O que Deus falou comigo é porque vocês sabem quem são e sabem o que podem, mas não têm sido intencionais em aplicar aquilo que aprenderam. Sabe o que é ser intencional? Preste atenção. É você entender que existe uma diferença entre aquilo que você ouve e aquilo que você aprende. Porque aquilo que você ouve é acúmulo de informação, aquilo que você aprende só vem através de experiências práticas. De nada adianta a gente ter uma geração que ouve muito a respeito da graça e de chamado, mas não tem experiências com Deus. E aí eu estava meditando sobre ser intencional. Ok, Deus, eu quero ser alguém intencional. O que significa ser intencional? Sabe, Deus falou comigo sobre 3 tipos de comportamentos. O primeiro comportamento é de pessoas intencionais, e essas vão experimentar o romper de toda a boa promessa que Ele liberou sobre você. O segundo grupo de pessoas são pessoas que elas são condicionais. Sabe o que é condicional? É quando você condiciona tudo aquilo que Deus pode fazer às circunstâncias ao teu redor. E o terceiro grupo de pessoas que eu quero compartilhar nessa noite são pessoas casuais. Sabe o que é aquela pessoa casual? Que para ela tanto faz. Então só para a gente entender, você pode dizer comigo, diga, intencional é aquele que sabe o que faz. Condicional é aquele que só faz ser. E casual é aquele que tanto faz. Cara, é triste falar isso, mas eu tenho visto muitas pessoas que sabem quem são, mas têm vivido como se tanto faz quem você é. É a única explicação para a gente ver 2 anos e pessoas que estão aqui há 2 anos não terem rompido ainda. Presta atenção no que eu vou te falar, meu irmão. É impossível alguém que sabe quem é, sabe o que pode, se posiciona em relação às promessas, em 2 anos não ter experimentado um romper sobrenatural. Tem alguma coisa nessa conta que não fecha. Meu irmão, se você está 2 anos, você não rompeu ministerialmente, você não rompeu em relação à tua identidade, você não rompeu em relação à tua casa, você não rompeu em relação ao teu cuidado com os teus pais, você não rompeu financeiramente, você não rompeu em nenhuma área, com certeza você está acumulando informação, mas você ainda não conseguiu ser intencional com aquilo que você tem ouvido aqui todo sábado. Mas eu creio que Deus me trouxe aqui essa noite para compartilhar com a gente uma chave, e essa chave vai virar um novo ciclo sobre a nossa história. Essa chave vai marcar um novo tempo sobre a nossa juventude. Essa chave vai fazer com que daqui a 6 meses a gente olhe para cá e fale: cara, você viu o que Deus fez na nossa geração desde o Conference? Você viu o romper que aconteceu desde a conferência? Você viu como é que fulano tá, cara? Mano, há 6 meses atrás ele estava completamente apático, ele agora está apaixonado pela presença de Deus, tudo que ele faz prospera, tudo que esse cara tem falado acontece, tudo aquilo que ele tem parado para pensar, tudo aquilo que ele tem parado para refletir, para se dedicar, cresce, porque essa é uma promessa para todos aqueles que estão em Cristo. Aquilo que está nas suas mãos prospera, porque você está no Pai. É impossível algo ser colocado nas mãos do Pai e não prosperar, porque a essência dele é essa. É por isso que a palavra diz: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. É impossível dar frutos se não tiver enxertado em mim. Agora, da mesma forma, é impossível não frutificar se nós estivermos enxertados na videira que é Jesus. Alguém pode dizer amém? Então eu quero falar sobre isso. Sabe, a primeira parte eu quero falar sobre uma geração intencional.
Eu estava hoje na escola com o Ceci, é dia dos pais e os abençoados, a diretoria, fantástica inclusive, um beijo para eles, eu sei que eles assistem algumas pregações, inclusive leram o livro também, mas eles decidiram marcar 8 horas da manhã de sábado, o dia dos pais. Isso para mim não funcionou muito bem. 2 horas da manhã eu estava no casarão ainda dando gabinete, e 8 horas da manhã eu tinha que estar com Cecília arrumada na escola. Não preciso nem dizer que eu fui o último pai a chegar, eu não preciso nem dizer que eu fui o único pai que não fez as tarefas, eu não preciso nem dizer que eu era aquele pai deslocado. Sabe, toda festinha de pais na escola tem um pai deslocado. Esse sábado era eu o pai deslocado. Eu cheguei, já estavam os pais cortando as frutas. Quando eu estava botando o avental, já tinham acabado de cortar, já estavam servindo a salada de fruta. Quando eu sentei para comer, aí o pessoal já tinha comido tudo. E quando eu fui para a quadra, já estava na hora da foto. Eu falei, cara, ainda bem que acabou, porque eu não consegui participar de nada aqui hoje. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso arrebentar no dia dos pais do ano que vem. Eu vou dormir cedo, eu vou virar, vou fazer qualquer coisa. Eu vou assistir alguns vídeos no YouTube de como ser o melhor pai nas festas dos pais da escola. Deve ter algum tutorial para isso, não é possível, cara. Eu fiquei olhando para a Cecília lá, tadinha, toda moadinha, e os pais lá tirando onda, cortando as frutas, super interativos. Eu falei, cara, e sabe o que eu fiz? Cheguei em casa e botei como ser um bom pai. Apareceu um monte de vídeo e eu achei um lá, eu falei, eu vou ouvir essa pregação hoje. Eu quero que Deus fale comigo. Porque é impossível você falar sobre paternidade se você não tem experimentado também a paternidade. Todo pai, preste atenção, para ser pai necessariamente precisa ter um filho. Amém? Faz sentido? Agora, antes de você ter um filho, você é um filho também. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu parei lá para ouvir, eu falei, pai, eu quero ser um filho melhor, mas eu preciso ser um pai melhor para Ceci também, me ensina. E eu botei no vídeo lá e eu vi algo que me marcou demais, cara, e tem tudo a ver com o que Deus tem falado comigo essa semana. Presta atenção nisso. Uma pregação falando sobre paternidade, o pastor disse o seguinte, olha só. Se os pais de uma geração cumprissem os propósitos de Deus, Jesus voltaria na geração seguinte para buscá-la. O que esse pastor disse foi o seguinte, olha, existe uma responsabilidade tão grande sobre os pais, que se de fato eles cumprirem todo o propósito que Deus tem para eles em relação aos seus filhos, a geração seguinte já está pronta para Jesus voltar e buscá-los. Se uma geração se posicionasse, uma geração seria suficiente para que na geração seguinte Jesus voltasse. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Agora, a gente não tem dificuldade de julgar os erros dos nossos pais. A gente não tem dificuldade de olhar para o que a geração passada fez de errado. A gente não tem dificuldade de perceber, está muito nítido para a gente o que eles erraram, o que eles poderiam ter feito melhor, o quanto eles foram ausentes, está muito nítido. Agora, sabe o que me preocupa? É ver que na nossa geração a gente continua vivendo com falta de propósito e sem ser intencional. Sabe o que me preocupa? É o que Deus falou comigo nessa manhã. Filho, os pais de uma geração podem transformar toda a geração seguinte. Agora, quem você está pastoreando são os pais da próxima geração. Ei, preste atenção, eu estou falando para os pais da próxima geração. Se a gente tem 30 anos e está vivendo sem propósito, o que a gente vai esperar da geração que vai ser criada por nós? Cara, vamos falar a verdade, vamos rasgar o verbo agora. A gente pode falar o que for dos nossos pais, mas me assusta olhar para alguns de nós e saber que nós somos os pais de amanhã. Me assusta quando eu sento para conversar com alguns jovens sobre casamento e relacionamento e saber que alguns desses jovens vão ser os pais de amanhã. Me assusta saber que alguns dos jovens que eu tenho pastoreado vão ser os pais das lideranças da igreja de amanhã. Porque se não tem propósito antes da gente casar, você vai continuar sem propósito depois de ser casado também. O estado civil não muda a forma como você conduz a tua vida, só muda o teu estado civil. Simples assim. Ou seja, se você vive sem propósito solteiro, você vai casar e vai ter um casamento sem propósito. Se você casar com alguém que também não tem propósito, sabe o que vai acontecer? Você vai criar filhos sem propósito. E sabe o que me preocupa? Se a próxima geração vai ser órfãos com pais vivos. Se a próxima geração vai ouvir falar de coisas que a gente aprendeu, de informações que a gente acumulou, mas na prática a gente não vai saber mostrar para eles como faz. Por quê? Porque a gente ouviu muito, mas experimentou pouco. Tem alguém entendendo isso? Cara, me assustou hoje. Eu falei, meu Deus, se eu sou o pai que representa a próxima geração, e se eu me acho responsável em várias áreas,
Eu casei com 20 anos, eu estou quase 10 anos casado, eu sou apaixonado pela Cecília, eu faço tudo que eu posso pela minha filha, eu daria minha vida por ela, se fosse necessário, eu faço o que for, e eu me achei hoje incompleto, insuficiente, de acordo com as expectativas que Deus tem para mim como pai. Quem dirá alguns daqueles que eu tenho pastoreado, quanto a gente está distante da expectativa de Deus para nós. E o que Deus falou comigo foi: filha, é justamente isso que eu estou falando com você essa semana inteira, vocês precisam ser intencionais. Sabe o que significa ser intencional? É você saber o porquê você faz aquilo que você faz. Alguns poderiam me perguntar: André, beleza, mas você é intencional em tudo que faz? Não. E justamente nas áreas que eu não sou intencional, são as áreas em que eu ainda não rompi. Por quê? Porque eu não estou preparado para experimentar o romper nelas. Agora, meu irmão, eu parei para analisar os meus últimos 2, 3 anos, e todas as áreas que eu parei para me dedicar de forma intencional, eu rompi. Todas as áreas que eu parei para me dedicar de forma intencional, eu tenho experimentado o sobrenatural de Deus. É como se Deus falasse: filho, eu só preciso de uma posição, só isso, porque o restante eu que vou fazer. Você só tem que estar disponível. Às vezes a gente não está disponível para ofertar, e a gente quer experimentar romper e milagres na área financeira. A gente não tem alegria em poder ser leal com alguém que está liderando um GC, porque a gente acha que sabe mais do que ele, que a gente poderia estar no lugar dele, e acha que Deus, quando sonda o nosso coração, vai fazer o seguinte: bom, filho, eu acho que você de fato é melhor do que ele, então toma aqui um GC na semana seguinte. Não, cara, Deus não se move por aquilo que a gente mostra, Deus se move por aquilo que ninguém vê. Ele olha o teu coração, e se ele for aprovado, você vai romper. Sabe qual é a dificuldade da gente ser intencional? Preste atenção. É que é muito fácil a gente viver sem propósito, colocando a culpa em Deus, como se tudo que fosse acontecer daqui em diante fosse fruto do acaso. É o seguinte: eu estou vindo para o culto, eu estou servindo, não, e eu estou esperando em Deus, cara. Deus prometeu e vai fazer. Não, eu estou esperando em Deus. Deus prometeu um casamento e vai fazer. Você tem quantos anos? 35. E por que você nunca se aproximou de ninguém? Porque você acha que você é bom demais, cara. Você acha que você é bom demais. Você começa, sabe o que eu já vi várias vezes acontecendo? Jovens que começam a namorar com meninas que são incríveis. Incríveis. São boas filhas, são dedicadas, se envolvem no ministério. Aí do nada aparece alguém que você olha e os seus olhos acham que pode ser um pouco melhor. Você abre mão do propósito, daqui a 5 anos você continua batendo cabeça. Sabe, eu estou preocupado porque a gente está falando para uma geração que vai se casar com 40 anos. Nada contra quem está solteiro com a cidade, ok? De verdade. Porque se for um ou outro não tem problema. O problema é quando isso representa toda uma geração. Sabe, saiu um estudo, preste atenção nisso, cara. Saiu um estudo que a maior parte dos casais que se casa com mais de 30 e poucos anos se divorcia. Você sabe por quê? Porque eles já têm independência financeira e já se acostumaram a viver sem depender do outro. Então quando eles chegam no momento da história deles que eles se casam, a primeira briga que acontece, ele fala assim: cara, você não existia na minha vida até 1 ano atrás, eu não preciso de você, eu não preciso passar por isso. E ele vai embora. Agora, quando você casa com 20 anos, 25, 24, a diferença é que você constrói a tua história junto. Então, quando a primeira crise vem, você olha para a pessoa e fala: cara, você está do meu lado desde que eu me entendo por gente, a gente construiu tudo junto. É impossível desassociar minha história da sua. Eu não vou embora por causa de uma crise, eu não vou embora por causa de um problema, a gente vai até o final. Eu passei com crises, com Kezinha, que só Jesus na minha vida, eu já compartilhei há meses atrás, ano passado, sei lá. Já passei crises dentro da minha casa durante o casamento. Eu acabei de passar por uma agora, tem 2 meses que eu saí do hospital. Eu estava no leito de CTI, cara, tem algumas semanas. E por que isso não abalou a nossa história? Porque a gente está construindo uma história juntos. Preste atenção, uma geração intencional decide construir uma história junto. Uma geração intencional não está preocupada em estar com o outro só porque é mais bonito do que as outras amigas, não só porque tem a ver com o ciclo social. Uma geração intencional está procurando a mulher da sua vida, mano, para você construir uma história com ela, para você ter filhos com ela. E as meninas, a mesma coisa. O que eu estou vendo de meninas, cara, que estão perdendo tempo porque estão sendo condicionais. Sabe o que é ser condicional? Não, eu só vou me posicionar quando tudo estiver pronto. Quando tiver uma casa própria quitada, quando tiver o primeiro carro quitado, quando eu terminar o meu mestrado, eu caso. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo para Deus que Ele só pode fazer algo na tua vida quando você preparar o cenário para Ele. É como se você dissesse assim: pai, depois que eu preparar tudo, pode entrar em cena. Imagina Ele olhando para a gente falando assim: eu não preciso entrar em cena, você não precisa de mim. Você já fez tudo. Agora preste atenção no que eu estou falando, gente, por favor. Eu não estou falando que você tem que fazer loucura e casar cedo, não.
Eu só estou falando que a gente tem que parar de bater cabeça e entender o porquê a gente faz o que a gente faz. Por que você está com a pessoa que você está? Por que você serve na área que você serve? Por que você tem criado raízes na igreja que você está? Por que você está no trabalho que você está? Por que você trata os seus pais da forma que você trata? Por que você oferta? Por que você dizima? Porque se a gente não perceber, a gente entra no automático. Você passa a separar 10% do que entra no teu salário, você nem se liga que envolve gratidão o ato de dizimar. Se você entrar no automático, cara, o salário entrou na conta, você vai lá e transfere 10%, traz o extrato, coloca, você nem para agradecer e falar: Deus, obrigado, porque eu não merecia, está aqui, eu devolvo 10%, porque o Senhor tem sustentado a minha vida, a minha casa. Meu irmão, se você entrar no automático, você serve e nem sabe mais por quê. Você começa a ter problemas dentro do ministério que você esqueceu que você está servindo por causa de gente. Se você deixar de ser intencional, cara, você fala de chamado, mas você nem sabe mais que chamado tem. Você fala de propósito, mas nem sabe mais que propósito te move. Você fala de revolução, mas você não sabe nem o que significa. Você fala de avivamento, mas talvez você possa estar morto. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Eu juro que eu queria pregar uma mensagem um pouco mais animada, mas eu creio que Deus quer trazer alinhamento para que haja romper sobrenatural. Romper de verdade. Sabe, eu tenho incendiado o time, a gente algumas semanas tem se unido como nunca antes, eu posso dizer. E o que Deus tem falado no meu coração é que vão se levantar nessa liderança aqui os pastores, os pregadores, os pais dessa geração. Agora eles precisam ver em mim, cara, coerência. Eles precisam ver em mim intencionalidade. Porque não tem como eu falar de paternidade se eu não for um pai irrepreensível. Não tem como eu falar de revolução se eu não tiver sido revolucionado. Não tem como eu falar de avivamento se eu não estiver queimando por Deus. Não tem como eu falar de propósito se a minha vida estiver vivendo de qualquer forma. Sabe, eu quero falar com vocês sobre uma geração que é intencional. Sabe o porquê faz aquilo que faz. Eu quero dar um exemplo para vocês de alguém que foi intencional. O nome dele é Jesus. Você sabia que Jesus é intencional em tudo que faz? Eu separei algumas passagens, eu quero compartilhar com vocês. Olha só que interessante. Jesus 21:1. Só acompanha comigo, diz assim. Jesus 21 foi forte. Misericórdia. Pode aplaudir para quebrar o gelo, aplaude a ele. É bom que refrigera um pouco. Faz assim, ó. Cheio. Vamos lá. Mateus 21:1 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Preste atenção, até o versículo 5. Então desamarrem. Peraí, Vaso, me ajuda aí. Você está comigo ou está contra mim? Então desamarrem aquela jumenta e tragam para mim. Versículo 3. E se alguém perguntar algo, diga que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Versículo 4. E isso aconteceu para quê? Você pode repetir isso comigo? Diga: isso aconteceu para quê? Sabe, quando a palavra diz isso aconteceu para quê, significa que havia um propósito específico para isso. A palavra diz: isso aconteceu para quê? Se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Versículo 5. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado no jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Preste atenção. Jesus chega para os discípulos, pega 2 deles e fala: olha, vai lá e traz uma jumenta para mim que nunca foi montada. Talvez eles pudessem se questionar, porque nem sempre a gente entende o propósito e quer questionar o processo. A gente fala assim: Senhor, para que uma jumenta que nunca foi montada? A gente está andando a pé até agora, não dá para continuar, não dá para entrar a pé na cidade. Não, eu quero uma jumenta que nunca foi montada. Tá bom, Senhor, mas onde que a gente vai encontrar? E ele falou exatamente: olha, vocês vão lá e vai encontrar uma jumenta assim, e se perguntarem, responda isso e tragam para mim. Aí logo no versículo seguinte explica o propósito pelo qual Jesus fez isso: para que se cumprisse a promessa feita pelo profeta. Preste atenção. Você sabe quando Jesus começou a ser visto pelo povo como de fato o Messias? Quando tudo que havia sido profetizado a respeito do que o Messias faria começou a ser feito por ele. As pessoas começaram a olhar as escrituras e peraí, a palavra diz que o Messias vai entrar na cidade montado numa jumenta. Está ali Jesus vindo numa jumenta. Não, peraí,
Os profetas falavam que ele viria da cidade tal e ele veio de lá. Os profetas falaram que ele faria isso e está acontecendo isso. Sabe, tudo que Jesus fez foi intencional para que se cumprisse aquilo que havia sido falado a seu respeito. Só que durante o processo tem coisas que Deus direciona para a gente que a gente não entende o porquê. Só que 2000 anos depois tudo faz sentido. Versículo, olha só que interessante, Mateus 13:34 diz assim: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Ele estava falando sobre várias parábolas. E diz o seguinte: e nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Vamos lá, versículo 35. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas e eu proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Talvez alguns poderiam chegar e falar: Senhor, por que você fala entre parábolas? É porque assim foi profetizado e eu estou cumprindo tudo aquilo que foi dito a meu respeito. Mateus 3,13 diz: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João Batista, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu então Jesus: deixa assim por enquanto, porque convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Meu irmão, deixa eu compartilhar algo com você. Preste atenção. Eu não sei se todo mundo estava aqui, mas eu falei alguns sábados atrás que o Criador, ele estipula qual é o propósito da sua criação. Quantos lembram disso? Levanta a mão e diz amém. Eu li algo que eu achei incrível. Um pastor disse: olha, Henry Ford, quando estava criando o carro, ele não perguntou para o carro qual era o propósito que ele teria. Santos Dumont, quando estava criando o avião, não perguntou para o avião qual era o propósito que ele teria. Steve Jobs, quando estava desenvolvendo o iPhone, não perguntou para o iPhone qual o propósito que ele teria. Todas essas coisas foram criadas com um propósito específico. E esse pastor diz o seguinte: assim somos nós também, porque o Criador decide e a criação descobre. Ei, preste atenção. Sabe o que significa ser intencional? Significa que você não vai parar no momento em que você apenas descobre para que foi gerado. Porque tem muita gente que já descobriu para que foi gerado, mas isso não trouxe transformação nenhuma. Porque não tem a ver só com você descobrir o propósito, mas tem a ver com você se lançar nele. Tem uma diferença entre visão e ação, preste atenção. Se a gente só tiver ação, mas não tiver a visão do propósito, se a gente só tiver ação, a gente faz, a gente é ativo, a gente corre, mas não tiver a visão do propósito, sabe o que a gente vai ser lembrado? Nós seremos lembrados como aqueles que correram atrás do vento. Correram demais para chegar em lugar algum. Falaram muito sobre coisas que Deus pode fazer, mas nunca experimentaram. Se a gente só tiver a visão, mas não tiver a ação, preste atenção. Se você só tem a visão, cara, mas você não tem ação, você corre um grande risco de se tornar um invejoso. Sabe por quê? Porque quem tem visão, mas não tem ação, vai olhar para quem está do lado e vai falar assim: cara, eu tenho as mesmas promessas que ele tem, eu tenho o mesmo chamado que ele tem, mas nada está acontecendo comigo. É porque você entendeu o propósito que tem, mas você não faz nada para que ele se cumpra. Sabe como vão ser lembradas as pessoas que têm visão, mas não têm ação? Vão ser lembrados como aqueles que tinham tudo para romper, mas não aconteceram. Você já conheceu alguém assim, que você olha e fala assim: cara, não dá para entender fulano. Ele tinha tudo, cara. O cara tinha tudo para romper, o cara falava de Jesus com autoridade, o cara se formou no carisma, agora o cara está postando foto com chopp. Tem gente rindo porque você lembrou de alguém, certamente. O cara chegou ao ponto de ser líder de GC, mano. O cara falava de Jesus, o cara queria debater religião, o cara era tão envolvido. Agora o cara posta fotos no Instagram bebendo chopp. Sabe o que acontece? Ele tinha visão, mas as ações dele não caminhavam. Agora, existe também um grupo de pessoas que eles têm visão e eles têm ação. E esses serão lembrados como aqueles que transtornaram o mundo. A palavra de Deus diz que quando Paulo e Silas chegaram a uma daquelas cidades, começou a se espalhar a notícia: olha, chegaram aqueles que estão transtornando o mundo. É assim que as pessoas vão falar de você. Porque Paulo, Silas, os apóstolos, a igreja, eles tinham visão do que o evangelho estava propondo para eles, mas eles tinham ação também. Eles tinham ação também. Você sabia que a palavra, da forma como a gente conhece, ela demorou 250 a 300 anos para ser conectada, e aí então a gente tem acesso ao Novo Testamento? Você sabia que o povo que viveu o Novo Testamento, o povo que escreveu o Novo Testamento com a sua própria vida,
não teve acesso àquilo que a gente tem, e a gente lê a respeito da história deles, é porque eles não estavam escrevendo, eles estavam vivendo. 200 anos se passaram, e aí gerações depois passaram a ler aquilo que eles estavam fazendo. Preste atenção, de que forma nós seremos lembrados? Como as gerações futuras vão falar daquilo que a gente viveu? Como a geração que mais teve liberdade. Eu ouvi algo essa semana de um pastor que me impactou. Ele falou assim: cara, a gente está tendo tanta liberdade na nossa geração, a gente está tendo tanta liberdade na liturgia, na linguagem, na forma de cultuar, que a gente está vendo algumas aberrações. Ele disse o seguinte: a nova contracultura vai ser exatamente você ser centrado. Você sabia que está se aproximando um momento que aqueles que são centrados vão ser contra a cultura? Porque a gente está se acostumando com liberdade demais, mas liberdade sem propósito é entretenimento. Liberdade sem ser intencional é perda de tempo. Quantos aqui são livres? Você pode dizer glória a Deus por isso. Agora, quantos aqui querem ser intencionais em tudo aquilo que Deus prometeu? Quantos de fato querem se levantar e falar: Pai, cumpre em mim as promessas que o Senhor fez, me mostra como eu preciso agir, me mostra os lugares que eu preciso ir, me mostra aquilo que eu preciso fazer. Pai, me mostra qual é a mulher que o Senhor se alegra que esteja ao meu lado, me mostra qual é o trabalho que o Senhor quer me colocar lá, me mostra que tipo de família o Senhor quer que eu construa, me mostra que tipo de sacerdote o Senhor quer que eu seja. Me mostra, Pai, porque eu não quero apenas acumular informação, eu quero ser intencional em tudo aquilo que o Senhor tem me pedido para ser. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero ser lembrado como aquele que cumpriu todo o propósito estabelecido dos céus sobre a terra. Uma geração intencional, cara. Jesus era assim, sabe? Eu quero falar sobre um grupo de condicionais. Eu já estou finalizando aqui há 10 minutos. Eu tenho mais 10 minutos, amém? Olha que frase incrível do Tim Keller. Ele diz assim: Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem no mundo. Porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Meu irmão, Jesus foi uma ameaça a todo o sistema político, religioso e cultural da época. Você não está entendendo? Jesus, ele quando chegou, já existiam religiões fortes, impérios fortes e uma cultura forte. Mas a despeito de tudo que existia, ele afetou toda a história da humanidade. Porque Jesus, ele não era condicional. Preste atenção. Jesus não esperou que tivesse um cenário favorável, ele transformou os cenários ao seu redor. Meu irmão, a gente fala tanto sobre fé capaz de mover montanhas, mas às vezes um cenário paralisa a gente. Para você, o cenário que está te paralisando pode ser o teu ambiente de trabalho. Tem jovens que às vezes vêm falar comigo: pastor, eu acho que eu vou pedir demissão, cara, porque eu sou o único crente lá, o ambiente é pesado. Ok. E você acha que você está lá por quê? Se você sair, as pessoas vão ouvir falar de Jesus como? Seja intencional e não condicional, porque é muito fácil você ter fé quando está tudo bem. É muito fácil você ter fé quando o cenário é promissor. É muito fácil você ter fé quando as contas estão pagas. É muito fácil você ter fé quando seus pais te tratam bem. É muito fácil você ter fé quando parece que tudo está bem. Meu irmão, difícil é você ter fé quando parece que tudo ao teu redor diz que não. Tudo ao teu redor está desmoronando, mas você sabe quem você é e quem te prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Uma geração que não é condicional, que não está nem aí para as circunstâncias ao redor, que não está nem aí para o que tem se levantado, porque eu não vivo de acordo com as circunstâncias ao meu redor, eu vivo de acordo com a convicção que me move. Eu sei quem me guarda, eu sei quem me guia, eu sei quem me move, eu sei quem me gerou, eu sei quem me prometeu, e eu sei que Ele é fiel para cumprir. Eu estava esses dias no barco, literalmente, passei alguns dias no barco, e um jovem compartilhou comigo no WhatsApp que eu achei incrível. Ele falou o seguinte, acho até que isso viralizou. Ele falou: pastor, quando a gente está no mar, o que pode afundar a gente não é a quantidade de água ao nosso redor, mas é a quantidade de água que a gente permite que entre no nosso barco. Meu irmão, você está num mundo que a palavra de Deus diz que jaz no maligno. A gente está no meio de uma sociedade que nunca foi tão deturpada, distorcida. Eu fui no cinema esses dias, passou uma molecada. Cara, a molecada tinha 7 anos de idade, todo mundo com iPhone 7 Plus. Eu fiquei impressionado. Eu tive que sondar meu coração e falei: Senhor, tira toda inveja em nome de Jesus. Eu estou no 5 ainda. Sai. Molecada com 7 Plus, cara. Tem um vídeo na internet, pena que eu não lembro agora qual é o título do vídeo, de um psicólogo falando que ele estava com um amigo dele. E o amigo dele, eles estavam almoçando, o amigo dele falou: cara, meus filhos acabaram de chegar na Disney, eu estou indo buscar no aeroporto, eles devem estar muito felizes, você quer ir lá comigo?
E o psicólogo falou assim, claro, eu vou. E ele pensou, cara, eu vou só para dar amparo, porque esse pai não tem ideia ele não tem ideia da expectativa dele e da realidade que ele vai encontrar. E não deu outra. Ele falou que o pai só via falando da viagem no caminho para ele. Cara, eles devem estar muito felizes porque eu me sacrifiquei tanto. Cara, essa viagem a gente conseguiu enviar os meus 3 filhos com tudo pago. Consegui dar um bom dinheiro para eles comprarem tudo que eles quisessem lá. E quando eles chegaram no aeroporto, os 3 filhos vieram arrastando um monte de malas com presentes e falaram, e aí pai, tudo bom? E aí filho, como é que foi a viagem? Ah, foi legal. Como assim filho, foi legal? Vocês estão há 15 dias na Disney, fala aí, como é que foi? Ah pai, foi legal pai, nos sacos, você já sabe como é que é. Aí o pai ficou um pouco desconcertado, falou, filho, e aí, trouxeram alguma coisa para mim, para sua mãe? Pô pai, nem lembrei. E aí ele falou que eles voltaram e ficou aquele silêncio da morte dentro do carro. E aí num determinado momento o pai chegou para um amigo dele completamente, estou tentando falar uma palavra que não seja desbundado, mas não está vindo. Não veio, me ajuda aí gente. Desolado, obrigado. Hoje eu estou sem filtro. E aí ele chegou para o amigo dele completamente desolado. Já fiz o mexã. Completamente desolado, eu falei assim, cara, e aí, o que você tem para me dizer? Ele falou assim, o que eu tenho para te dizer é que os seus filhos não têm pai. Porque eles são fruto do que você tem feito com eles. Eles não têm limite, eles não têm honra, eles não celebram o que você faz, porque tudo vem na mão deles. Preste atenção. Nós somos essa geração, vamos ser sinceros. Eu tive acesso a coisas que meu pai nunca imaginou que estariam disponíveis para ele. Por mais sacrificado que seu pai e sua mãe possam ser, você teve acesso e comodidade que os seus pais com certeza não tiveram. Porque todo o intuito do pai é dar para os filhos aquilo que não teve em casa. Isso é da natureza do pai, a gente se move assim. Agora a grande questão é como a gente lida com os presentes do pai. Como a gente lida com tudo que a gente tem recebido. Preste atenção, meu irmão. Se a gente for condicional, a falta de algumas coisas que a gente acha que são importantes fazem com que a gente pare no meio do caminho. Tem jovem desistindo de um projeto com Deus porque recebeu um não. Tem jovens desistindo de um casamento santo porque não conseguiu segurar. Tem jovens desistindo de propósito e chamado por coisas que não tem sentido, cara. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas. O pastor Felipe leu um texto aqui ontem no Carisma que, uau! O texto fala, eu estou morrendo e eu preciso compartilhar com você algumas coisas. E no texto ele foi compartilhando algumas coisas e ele vai falando, cara, eu estou morrendo porque o dia de hoje não volta, eu tenho um dia a menos do que eu tinha ontem. Eu estou morrendo porque os meus filhos vão ter um dia a menos comigo do que tiveram ontem. Eu estou morrendo porque o tempo está passando e meu chamado amanhã vai ter um dia a menos do que teve hoje. Os propósitos que eu tenho para cumprir, aquilo que Deus me chamou para fazer, amanhã vai ter um dia a menos. Eu estou morrendo, sabe? Essa percepção de que o tempo passa rápido, aquilo que eu vou viver amanhã está sendo construído hoje, faz com que a gente não seja condicional. Eu não estou nem aí se as circunstâncias não estão sendo favoráveis, porque eu carrego dentro de mim uma promessa. Eu não estou nem aí se as pessoas ao meu redor não acreditam em mim, porque eu sei quem acreditou em mim antes de todas as coisas ao meu redor existirem. Eu não estou nem aí se as circunstâncias econômicas não são favoráveis, não é o mercado que me rege. Só que a gente fala disso e a gente não consegue viver isso na segunda-feira. Isso é real, cara. Eu estava internado tem 2 meses, chegando conta direto, minha internação ficou em 100 mil reais, os médicos conseguiram abater, foi para 38 mil. Você sabe o que é você está internado com 40 mil reais de dívida, você não tem a menor ideia de como você vai pagar, e você descansar e ainda ter a possibilidade de gerar sonhos. Pastor, me explica aí, como que foram os 35 dias no hospital? Cara, foram um dos melhores estações da minha vida, porque eu experimentei o cuidado de Deus, que foi além da informação que eu tinha a respeito de um Deus que cuida. Eu pude experimentar o cuidado dele. Tem muita gente rejeitando o cuidado de Deus porque não está disponível nem para experimentar. A primeira crise vem, você já quer fugir, cara. Primeira crise no teu namoro vem, você já mete o pé. A primeira crise dentro de casa vem, você esquece que você é sacerdócio real. Sabe, uma geração condicional tem se frustrado com o evangelho porque espera dele algo que o evangelho nunca prometeu. Evangelho não tem a ver com conforto, evangelho tem a ver com propósito. Os profetas morriam por perseguição na época de Jesus. Na nossa geração a gente está morrendo porque a gente está correndo atrás de reconhecimento. A nossa geração está querendo, cara, correr atrás de reconhecimento. Você sabia que teve momentos na minha história que eu parei para perceber o que me movia, e a intenção que me movia a fazer muitas coisas não era a intenção que agradava o coração do Pai.
Porque a gente começa a ficar em busca de aceitação, cara. A minha pregação hoje tem que ser melhor do que foi a última. A palavra que eu vou ministrar hoje tem que ser melhor do que foi a última. Se eu for compartilhar uma palavra numa reunião, tem que ser uma palavra diferente. Tudo que eu fizer tem que ser diferente. Agora a pergunta é, você está se movendo por um propósito, ou você está preocupado em impactar pessoas com aquilo que você faz? Sabe, uma geração condicional é uma geração que se move pelas circunstâncias. Eu já estou quase finalizando. Eu quero compartilhar com vocês um manifesto que eu compartilhei lá no livro do Evangelho Sem Filtro. É um trecho do livro que diz assim, está num capítulo chamado Mudar o Mundo do Sofá. E diz assim, é estranho ver um número assustador de movimentos sendo criados todos os dias por pessoas que não construíram uma história nem na sua igreja local e querem alcançar as nações. É estranho perceber que pessoas têm se preocupado mais com a história que passam para os outros do que com a história que vivem entre um post e o outro. É estranho ver o quanto o virtual afeta a nossa rotina, a ponto de transformar literalmente a forma como lidamos com o outro e principalmente a forma como lidamos com nós mesmos. É estranho ver uma geração que acreditou na mentira de que é possível mudar o mundo do sofá. Existe vida real além da sua timeline. Existe uma galera lá fora morrendo, esperando você se posicionar em relação ao teu chamado. Existem nações esperando você se posicionar para que elas possam ouvir da tua boca o que Deus é capaz de fazer. Existem pessoas, cara, que estão esperando você fluir naquilo que Deus já liberou sobre você. De que adianta crer que Deus cura se você não tem fluído para ser um canal de cura sobre quem está morrendo do teu lado? De que adianta saber que Deus é o Deus que salva se você não está preocupado com o perdido quando você entra na igreja e percebe que esse sábado ainda não está lotado de gente aqui? De que adianta, cara, vir mandar mensagem para mim falando que a gente precisa começar movimentos nas faculdades se você não consegue trazer ninguém da tua faculdade para cá? De que adianta a gente falar de revolução se a tua casa não conhece a revolução que você manifesta aqui dentro? Cara, de que adianta a gente acreditar numa mentira de que a gente vai mudar o mundo do sofá? Não tem a ver com o que a gente publica e posta, tem a ver com aquilo que a gente está se tornando. Eu lembro que eu fui em missões para a Bolívia e uma cena me marcou demais. Eu compartilhei isso com o Renan quando eu estava internado, a gente até se emocionou um pouco, porque missões, cara, não só humaniza a nossa mensagem, como aproxima a gente do propósito. Eu lembro que uma das missões que eu fui para a Bolívia, a casa do pastor que recebeu a gente era uma casa muito pobre. Não tinha piso, não tinha janela, não tinha ventilador, não tinha nada, era só cimento. O banheiro era todo escuro, onde você tomava banho, onde você defecava também, era complicado. E eu lembro que a gente foi jantar em uma das noites e a gente falou, pastor, vocês querem também? A gente vai comprar aqui frango e batata frita. Ele falou, não, a gente está satisfeito, já jantamos. Não, pastor, a gente faz questão, vamos jantar juntos, chama os seus filhos aí. Não, a gente está satisfeito, obrigado. Beleza. A gente foi lá, comprou frango, batata frita, tinham, 15 jovens, a gente jantou, brincou, se divertiu. Depois a gente foi dormir. E daqui a pouco, bem tarde da noite, a gente começa a ouvir um barulho. E eu falei para um dos jovens, cara, tem alguém que levantou. Vai lá dar uma olhada para ver. Aí daqui a pouco aquele jovem voltou e ele falou, mano, o pastor acordou os filhos dele, eles estão comendo o que sobrou da nossa janta, cara. Eu falei, como assim, mano? Os caras falaram que já tinham jantado. Sabe o que aconteceu? Ele tinha vergonha de falar que não tinha nada para jantar naquela noite. E ele se levantou para comer os restos daquilo que a gente tinha jantado. Sabe, quando você é exposto a uma realidade como essa, você volta para uma igreja como a nossa e você fala assim, Deus, o que eu estou colocando como desculpa para deixar de romper naquilo que o Senhor me chamou? Deus, quais são as condições que eu estou colocando entre o teu chamado e aquilo que eu preciso fazer? Pai, o que eu tenho dito que é um limitador para mim? Será que o limitador para mim de fato são os meus pais? Será que o limitador para mim de fato é o lugar onde eu moro? Será que o limitador para mim de fato é a minha igreja? Será que é o líder do GC? Ou será que eu tenho limitado aquilo que o Senhor deseja fazer? Sabe, eu acredito que todo mundo precisa passar por uma experiência como essa para você perceber que tem muita gente, cara, que não está colocando nada como limitador entre a vontade de Deus e o seu presente. Eu vim declarar que nós não seremos uma geração condicional. E para terminar, eu quero falar sobre aqueles que são casuais. Eu estou fechando aqui. Sabe o que é uma pessoa casual? É uma pessoa que tanto faz. Tanto faz. Eu costumo brincar que é alguém que está com o modo shuffle sempre ativado. Quantos aqui sabem o que é o shuffle? Ninguém sabe. Legal, deixa eu te explicar então. Modo shuffle é aquele modo que você tem aleatório, cara. Toda a linha da Apple, iMac, iPhone, iPod, iPin, toda a linha de... Foi ruim essa, mas eu tentei quebrar o gelo, entendeu? iPin.
Quando você pega o seu celular, tem lá o modo shuffle. Você sabe o que é o modo shuffle? O modo shuffle é o modo aleatório. O que for tocar tá bom. É engraçado isso, mas você sabia que tem muita gente que está vivendo no modo shuffle? Cara, o que acontecer tá bom. Se 2017 for um ano de romper, tá bom. Se não for também, tem 2018. Se 2017 for um ano em que eu vou terminar a faculdade, tá bom. Mas se não for também, eu tranco e mudo para outro curso. Cara, se 2017 for um ano em que eu vou me posicionar no GC, tá bom. Mas se não for também, a graça vai me levantar no meio do meu pecado e eu vou ter uma outra chance. Sabe, pessoas não intencionais constroem histórias sem propósito. Mas Deus é intencional em tudo que faz. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? E eu quero terminar essa palavra compartilhando com vocês algo que eu li essa semana. E eu encerro aqui. E eu peço que vocês continuem me amando, amém? Vocês continuam me amando? Glória a Deus. Eu quero ver a gente romper, cara. Eu quero ver a gente romper de verdade. Sabe, eu recebi um convite esse mês de uma igreja nos Estados Unidos para eu ir compartilhar o que a gente está vivendo aqui. Você pode se alegrar comigo? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que vai ser louco para mim, de verdade? É quando aquilo que a gente está vivendo aqui estiver reverberando de tal forma que os meus liderados comecem a receber os mesmos convites. Porque uma coisa é você que está à frente do ministério há 2 anos receber um convite. Outra coisa é daqui a pouco Bernardo chegar e falar: mano, recebi um convite, você não vai acreditar, mano. Galera lá do Canadá quer ouvir o que a gente está vivendo lá no GC. Aí daqui a pouco vem o Clebinho e fala: mano, você não está entendendo, eu recebi um convite, brother, uma base de missões. Eles querem que a gente vá lá, cara, para compartilhar tudo que a gente tem vivido aqui. Aí daqui a pouco o outro jovem fala assim: pastor, você não está entendendo, eu recebi um convite do Iris Global, eu estou indo para a África, eu vou ajudar a implantar um projeto. Meu irmão, eu não estou falando de coisas que eu acho que podem acontecer, eu estou falando de coisas que eu já experimentei. Eu lembro de liderados lá em Cabo Frio que hoje estão implantando projetos de missões na África. Eu lembro de um jovem que ele enfrentava um problema de homossexualidade. Eu lembro, cara, quantas madrugadas eu e Kezinha a gente conversava com ele. E ele falava: é mais forte do que eu. Eu fui abusado quando eu era novo, eu fui abusado pelo meu irmão e eu não consigo, minha identidade foi ferida. Sabe o que aconteceu com esse cara? Esse cara foi para uma agência de missões que trata dessa questão de sexualidade. Hoje ele é um dos caras mais renomados para falar sobre sexualidade no Brasil. Esse cara há 6 anos atrás estava chorando com a gente, cara, porque não conseguia vencer. Hoje ele é canal de cura para quem precisa vencer também. Essa mensagem não é para que você se sinta abaixo daquilo que você é, não. Essa mensagem é para que você se posicione à altura de quem você é. A gente não é condicional, ou seja, espera as circunstâncias melhorarem. A gente também não é, cara, daqueles que ficam olhando para trás. A gente não é daqueles que desistem no meio do caminho. Nós somos daqueles que entenderam a promessa que Deus estabeleceu sobre nós. E nós vamos viver cada uma delas em nome de Jesus. Cada uma delas. Para fechar, eu quero compartilhar com vocês algo que eu li sobre Davi. Preste atenção nisso, eu finalizo aqui. 1 Crônicas, eu não lembro se é o capítulo 19. A palavra de Deus diz que Davi olhou para a arca e ele viu que a arca de Deus estava numa tenda, cara, improvisada. E ele se sentiu mal com aquilo. Ele falou: Deus, eu tenho tudo, cara. O meu reino é rico, a gente tem riquezas, a gente tem tudo. E a tua arca está dentro de uma tenda, eu quero construir. A história você já sabe, ele não pôde construir, a construção ficou para o filho dele, Salomão. Mas enquanto Davi ainda estava acumulando riquezas para a construção do templo, ele começou a falar com o povo sobre o propósito. Ele falou: cara, se você acredita nisso também, traga tudo que você pode para a gente construir a casa do Senhor. E o povo começou a se mover em torno daquele propósito, e começaram a trazer ofertas, riquezas, ouro, prata, e começaram a trazer, só para você ter ideia, aquilo que Davi ofertou hoje foi estipulado em mais de 14 bilhões de dólares, só oferta pessoal dele. Ele tirou do tesouro pessoal dele 14 bilhões de dólares para a construção do templo. E sabe o que me constrangeu? Você vai entender agora. Depois que toda a riqueza está lá, Davi reúne o povo para orar e apresentar para Deus a oferta, e ele diz assim: Senhor, teu é o reino, tu é a glória, tu é a majestade, e teu é tudo, Pai, nos céus, na terra, debaixo da terra. Tudo que nós possuímos é teu. E ele diz o seguinte: quem sou eu e quem é o meu povo para agir generosamente diante do Senhor? Sabe o que Deus falou comigo quando eu li essa passagem de Davi? Você só tem alegria para oferecer para Deus qualquer coisa se antes disso você tiver oferecido para Ele o teu coração.
Você nunca vai conseguir entregar para Deus o teu futuro se você não entregou o teu coração primeiro. Você não vai conseguir entregar para Deus o teu namoro se você antes não entregou o teu coração primeiro. Você não vai conseguir entregar para Deus os teus sonhos se você antes não entregou o teu coração primeiro. Porque tudo aquilo que nos impede de se doar para Ele significa que, na verdade, o nosso coração ainda é nosso. Eu quero te convidar em nome de Jesus, você que quer ser intencional, você que quer entregar o teu coração para Ele, declarando que tudo aquilo que Ele te chamou para fazer, você vai viver. Você que quer romper em 2017, viver promessas de Deus, você que quer viver o sobrenatural, eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Fique de pé.